Olá, um dos temas importantes quando nós falamos em jabuticabeira está relacionado ao processo de propagação e de entrada em produção. Para que a gente não tenha aquele longo período de juvenilidade que a jabuticabeira tem como característica, nós podemos lançar mão de métodos vegetativos de propagação, porque se nós fazermos a propagação por sementes, nós vamos ter aí, às vezes, jabuticaba entrando em produção com 8, 10, 12 anos, embora eu já tenha visto plantas entrar em produção com 6, 7 anos, quando tem uma boa adubação e uma boa disponibilidade de matéria orgânica. Então, a jabuticabeira produz sementes. A produção de sementes da jabuticabeira tem que levar em consideração que elas são sementes recalcitrantes, ou seja, elas perdem viabilidade muito rápido. Então, aqui, por exemplo, no momento da colheita, eles conseguiram 39% de germinação e 30 dias após a colheita já tinha caído para 1% e a 90 dias após a colheita já tinha caído para 0% de germinação. Isso mesmo mantendo elas acondicionadas de forma adequada em geladeira. Ou seja, se você for trabalhar com o processo de melhoramento de jabuticabeira e quiser produzir sementes, tem que colher e já em seguida plantar para poder ter essa disponibilidade de mudas. A germinação ocorre em torno de 15 a 30 dias após e o transplante dessas jabuticabeiras vai ocorrer com aproximadamente 10 meses quando elas atingirem em torno de 60 centímetros. Isso se forem produzidas mudas a partir de sementes. Lembrando que uma jabuticaba tem de 1 a 4 sementes por fruta, tá? Nós vamos ter em torno de 3.900 sementes por quilo, então se você só não comprar em quilo para dimensionar, e que uma semente ela pode ser poliembriônica, ou seja, além de originar uma planta, ela pode originar mais de uma planta, que também é um elemento importante para a gente considerar, principalmente no processo de melhoramento, nós vamos descartar essas outras plantas aqui, ou as que tiverem poliembriônicas nós vamos descartar. Bom, no processo de propagação vegetativa tem sido feito muitos estudos com a cultura. Um dos estudos tem sido feito com estacas herbáceas e um estudo feito por Bressan lá na região centro-oeste do país. Se eu não me engano eles conseguiram, no sudoeste eles trabalharam com 0, 2.000, 4.000, 6.000 e 8.000 miligramas por litro de A e B e eles não conseguiram uma boa emergência. Num estudo feito aqui no Paraná pela SASO, eles fizeram vários testes, desde propagação vegetativa a alporquia e propagação e enxertia. Eu vou mostrar esses dados para vocês, que para mim é onde nós temos o melhor trabalho. Clicando aqui, vocês podem acessar o trabalho completo que foi conduzido por ela. Então, eles conseguiram até 10% de enraizamento. Então, eles trabalharam com estacas herbáceas de 5 a 7 centímetros de comprimento, com um diâmetro de 2 a 3 milímetros, e eles utilizaram A e B em pó na base, tá? E colocaram isso em câmeras de nebulização. E isso aqui foi o resultado. Quando eles trabalharam com 0 de concentração de A e B até 8.000 miligramas por litro, tá? E eles conseguiram atingir aqui de 2 a 4.000 miligramas por litro de A e B, eles conseguiram atingir até 10%, sendo que depois começou a cair. Ou seja, para estacas herbáceas teria que trabalhar com em torno de 2 a 4.000 ppm, talvez uns 3.000 ppm que seriam mais adequado aqui, mas mesmo assim nós estaríamos alcançando aqui em torno de 10% de propagação, o que pode não ser tão ruim, dado que você vai conseguir fazer colocaria 1.000 mudas, por exemplo, 1.000 estacas, e você conseguiria extrair 100 e o valor da jabuticabeira tem um preço bom. Uma outra técnica que eles testaram foi uma técnica de estaca lenhosa. Essa estaca lenhosa, eles pegaram uma embalagem plástica e dentro dessa embalagem plástica eles colocaram água, colocaram dentro do vaso e colocaram o ramo da jabuticabeira dentro desse vaso com água e esse vaso recebia água. Ou seja, é uma estaca lenhosa com folhas, tá? E a presença dessa água aqui vai continuar mantendo o fluxo de água para a planta evitar a perda de água, então vai retardar a perda de água da planta e vai repor parte dela. E aqui logo acima do litro eles fizeram um anelamento, tá? Em algumas estacas eles fizeram um anelamento e esse anelamento era destinado a induzir a formação de raízes aqui quando era coberto. Em outras estacas eles abriram o lenho 35 centímetros no meio, eram ramos de 1 a 1,5 centímetros, abriram no meio, sendo que metade eles deixaram do lado de fora e metade eles deixaram do lado de dentro. Tá? Esse anelamento era de mais ou menos 1,5 centímetro e abriu-se no outro, na situação B, eles cortaram o lenho na metade para que metade ficasse dentro do frasco recebendo água e metade fora. E qual foi o resultado deles? O resultado deles foi que eles conseguiram, nesse sistema do B, eles conseguiram atingir aqui até 50% de enraizamento.
tá? Trabalhando com 6.000 miligramas por litro de AIB. Sendo que vocês vão ver depois que tem alguns estudos que mostram que para estacas lenhosas, a concentração de AIB ideal seria entre 6 e 8.000, que é o que eu vou mostrar no próximo trabalho. E aqui para vocês verem o enraizamento que ocorreu, ou seja, pode-se vir a pensar como essa alternativa, como uma boa opção aí de propagação, já que a gente conseguiria produzir mudas maiores a partir principalmente daqueles ramos. Imagine que você vai fazer a poda de uma jabuticabeira, você tem muitos ramos grandes que você vai eliminar e você poderia estar produzindo mudas a partir dali com 50% de pega, já seria um bom resultado. Tá? Então, pode ser também conduzir mais estudos nesse campo aqui, tentando melhorar esses índices de pega desse sistema, ou com alterações das concentrações de AIB, condições diferentes de manejo de copa e assim por diante. Bom, outro método que é muito utilizado já que nós temos dificuldade de propagação vegetativa por estaquia, um método que é muito utilizado em jabuticabeira é a alporquia, que consiste em nós removermos uma quantidade de casca aqui, tá? Fazer um anel. Para quê? Para induzir a concentração de açúcares. Aqui nós vamos aplicar AIB, vamos pegar um AIB com um algodão, vamos colocar a concentração e na volta nós vamos colocar aqui uma embalagem plástica com substrato. E vamos a cada 20, 30 dias fazer um molhamento, tá? Aqui eles fizeram um estudo, o Treziani fez um estudo em que eles verificaram que com 0% de AIB sendo colocado, praticamente nenhuma delas enraizou, e à medida que nós chegamos a 6.000 ppm, nós tivemos em torno de 80% a 90%. Vocês percebem que aqui começa a parecer que tem uma curva aqui eles fizeram uma curva linear com 97%, mas talvez a gente poderia testar aqui 8.000 ppm que poderia dar um resultado. Sendo que aqui eles não mediram formação de raízes, eles mediram percentual de calos, ou seja, aquelas pequenas aparecimentos de possíveis raízes futuras, tá? Além disso, o estudo da Sasso fez um estudo também com alporquia, em que eles pegaram ramos de 1 a 1,5 centímetros e ramos de 2 a 2,5 centímetros, então eles separaram ramos mais finos e ramos mais grossos. Ali no estudo anterior eles utilizaram ramos de 2 a 3 centímetros, aqui foi de 1 a 1,5 e 2 a 2,5 para ver qual que seria melhor. Eles fizeram um anelamento de 1,5 e de 3 centímetros de altura para ver se teriam diferenças. E eles trabalharam com 4.000 ppm da AIB. Quem sabe eles poderiam trabalhar com 6.000 ppm, que poderia ter um bom resultado. Embora o estudo aqui indique que de 4 para 6.000 já não tem tanta diferença. Tá? E um molhamento mensal, aqui colocaram um substrato Plantimax, em torno de 1,5 a 2 litros, e a cada uma vez por mês eles iam e colocavam água no interior, 60 ml, para manter a umidade. Tá? E claro, tem que ser no local sombreado para não ter esse problema. E o que eles verificaram? Eles verificaram que se fazer um anel de 1,5 ou de 3 centímetros, isso não afetou os resultados, então pode ser um anel em torno de 1,5 de casca removida, e que os ramos com 2 a 2,5 centímetros, eles tiveram um resultado de enraizamento melhor do que os de 1 a 1,5 centímetros, ou seja, tiveram um maior percentual de alporquias enraizadas, chegaram a 87,5%, o maior percentual de raízes e um maior comprimento de raízes, o qual está expresso aqui nessa tabela. Vocês percebem que os ramos mais grossos tiveram uma diferença estatística dos ramos mais finos, tendo mais enraizamento, tiveram um maior número de raízes e um maior comprimento de raízes, o que indica que é mais interessante fazer isso com ramos mais grossos. Claro que depois nós vamos ter um ramo mais grosso, também vai ter uma parte de copa maior. Na hora que nós destacarmos essa parte da planta aqui, para levar, talvez a gente tenha que reduzir um pouco o tamanho da copa para poder fazer o processo de transplante e colocar num local, durante a primeira fase, até ter um desenvolvimento bom de raiz, num local sombreado, para que a planta consiga evitar a perda de água. Aqui também eles fizeram um estudo para testar a técnica de enxertia por garfagem, que consiste na colocação do ramo enxertia de garfagem cheia, tá? De fenda cheia, ou seja, tocando os dois lados da casca. Eles fizeram esse estudo com porta-enxerto de P. cauliflora, com 18 a 21 meses. Tá? O enxerto, a parte superior aqui tinha em torno de 10 centímetros, como vocês podem perceber aqui. Tá? E eles fizeram em duas épocas, no mês de maio e no mês de agosto. Tá? Sendo que eles removeram a folha e na parte superior, aqui bem no topo, eles colocaram parafina para evitar a perda de água por evapotranspiração. Tá? E o que eles verificaram? Eles verificaram que foi possível enxertar tanto a Sabará, quanto a sul, quanto a variedade de cabinho sobre a cauliflora, que é a de cabinho. Tá? E
houve uma interação significativa entre as épocas e a espécie, ou seja, em algumas espécies a época afetou o processo de pega. Sendo que a jabuticaba, a P. jabuticaba, né, que é a sabará, ela tinha frutos na época que teve a menor pega, ou seja, quando foi retirado os porta-enxertos de ramos que tinham tido frutos ou estavam com frutos, o índice de pega foi menor. O que se estima é que, ao ser direcionados os carboidratos para os frutos, o ramo tinha uma menor quantidade de reservas e isso resultou em menor reserva aqui, enquanto tivesse o processo de formação do calo e cicatrização aqui, e consequentemente teve um menor índice de pega. E por fim, aqui a tabela, então vocês percebem que no caso da época, tá? Quando foi feito a enxertia em agosto, o índice de pega foi menor na Plínia jabuticaba. Por quê? Porque ela justamente tinha menos reservas, é o que se estima. Não tem a explicação, teria que fazer outros testes, mas provavelmente está relacionado a isso. Enquanto as outras espécies aqui, a cauliflora e a trunciflora, elas não tinham tido frutificação. Então, como elas tinham mais reservas, se estima que o índice de pega dela foi similar em ambas as épocas. Enquanto aqui, então teria que tentar evitar de fazer a enxertia logo após a frutificação e de preferência antes do período que seria normal de frutificação, de floração, trabalhar com a enxertia. Que daí, no caso, seria no mês de maio. Mas vocês percebem que eles conseguiram aqui em torno de 72,9% de brotação. E, além disso, teve um número de ramos aqui, vocês podem perceber que teve umas oscilações de número de ramos, e assim por diante, mas isso não interfere tanto. Então, o que parece é que se você for tentar fazer enxertia e o enxerto, que é a parte superior, vir com uma menor quantidade de reservas, nós tendemos a ter um menor índice de pega. Claro que o porta-enxerto vai depender porque ele não vai estar produzindo, porque ele foi produzido a partir de sementes. Então isso é só para apresentar para vocês aqui um pouco do que são os principais resultados aí de propagação vegetativa aí por sementes de jabuticaba, para que a gente possa poder auxiliar nos processos de multiplicação aí, se vocês quiserem produzir as suas próprias mudas, ok?